Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Todo abuso tem uma característica, tem uma coisa em comum. É o mais forte agindo contra o mais fraco. Ou ele é mais poderoso do ponto de vista financeiro, econômico e até social, portanto, ou ele tem um poder intelectual superior pela idade, pela vivência, maior do que aquele que é o abusado. O fato é que é crime. E acontece muito mais do que você pode imaginar. Aqui em Matão, sim, em todos os lugares. E precisa vir ao conhecimento da autoridade. Há casos que podem estar acontecendo agora, aqui em Matão e em outras cidades, em que uma mãe, alguém da família desconfia, há fortes indícios, mas o abusador tem também a seu favor a intimidação como elemento que quieta tudo, que silencia. Isso não pode continuar. A entrevista a seguir com o Dr. Kleber Defina, promotor de justiça e da vara da juventude, da criança e da infância e da juventude agora, tem esse propósito também, de colocar a sociedade matonense da região em reflexão sobre isso, que acontece muito mais comumente do que a gente imagina, mas também de encorajar alguém que esteja passando por alguma experiência nesse momento a procurar pela autoridade em defesa dessa mesma criança, desse mesmo adolescente. Esse é o nosso propósito, quando também apoiamos esta iniciativa ao trazer essa entrevista para vocês. Dr. Kleber, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom dia. Para as pessoas, Dr. Kleber, que não concordam com isso, evidentemente, não experimentaram uma situação lamentável dessa, tão próximo, e não conhece sequer entre seus amigos alguém que tenha passado por isso, fica a impressão de que esse tipo de crime é coisa de grandes cidades e que, por exemplo, na nossa comunidade isso não acontece. O que não é verdade, não é? Exatamente, Daércio. A gente gostaria que não acontecesse, porém, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. E isso sem contar a cifra negra da criminalidade, porque o que a gente fica sabendo de crimes nem sempre é todos os crimes, ou que seja a maioria dos crimes. Então, o número de crimes dessa natureza que são revelados, por si só, já é bastante assustador. E aí eu parabenizo a sua introdução no assunto, quando disse que comunicações como essa aqui agora, reportagens como essa aqui agora, visam também encorajar tanto as vítimas quanto as pessoas no entorno a formularem as suas denúncias, porque isso é imprescindível no combate à impunidade desse crime tão vil. Qual é o perfil do abusador em geral? Tem-se a ideia, doutor, que sempre é um padrasto, por exemplo, alguém que não tem vínculos de sangue com o abusado. É este o perfil mesmo? A gente pode dizer que a maioria esmagadora desse tipo de delito acontece intrafamiliarmente, ou seja, dentro da casa. Pode até ser que o padrasto, que não tenha ali um vínculo de sangue com a vítima, seja, na maioria das vezes, o autor, mas não é só ele, né? Os pais. Existem, por exemplo, primos, até irmãos ou amigos da família que frequentam a residência, muitas vezes também vão figurar como autores desses tipos de crimes. E isso chama a nossa atenção, Daércio, porque essa estatística que fala que a maioria desse tipo de crime acontece no interior das residências, agora, nessa época de pandemia, na qual as pessoas estão sendo forçadas a adotar medidas de distanciamento social ou de permanecerem mais tempo em suas casas, isso deixa a gente preocupado, porque é possível que tenha mais pessoas sofrendo caladas com esse tipo de delito, que acontece, na maioria das vezes, como nós falamos, dentro das casas. Como as leis brasileiras, doutor, tratam
esse abusador, uma vez revelado, uma vez comprovado, ele, claro, será tratado como um criminoso, mas há algum ponto da lei que o considera também alguém com um distúrbio mental, com alguma disfunção de saúde mental mesmo? Tem esse outro lado que trata as situações excepcionalmente de distúrbio, ou é puramente essa parte punitiva do ponto de vista criminal? São os dois enfrentamentos, Dércio, porque todo crime depende de uma ação deliberada, de uma ação intencional. Então, a questão da saúde mental da pessoa é que ela pode, de repente, ser um obstáculo nessa intenção. Então, em princípio, quando a prática do comportamento, a prática do comportamento tipificado no Código Penal ou na legislação penal, a pessoa responde criminalmente por esse fato. E aí, se for verificado durante o processo que ela tem um distúrbio mental que lhe retire a capacidade de entender a censurabilidade do fato, né, a natureza criminógena do fato, então ela pode receber, ao invés de uma pena de ir para a cadeia ou coisas do gênero, ela vai receber uma pena de tratamento da sua saúde mental, porque vai ser trabalhado, então, a análise, vai ser analisado se ela é um perigo para a sociedade, nós estamos falando em termos de periculosidade, se a saúde mental dela se torna um perigo à sociedade, ela vai receber um outro tipo de pena, né? Um tratamento ambulatorial ou uma internação psiquiátrica. Mas, em princípio, ela vai responder ao processo criminal e isso vai ser aprofundado durante a colheita das provas. Nós estamos conversando com o Dr. Kleber Defina, promotor de justiça da Vara da Infância e da Juventude aqui de Matão, sobre o dia 18 de maio, na verdade, que foi ontem, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Ministério Público dispõe de peritos suficientes para analisar este abusador, se ele de fato tem esse desvio mental, ou se não, para que vocês possam conduzir os processos depois, doutor? Na verdade, esses peritos eles vão trabalhar para a justiça, né? Para o poder judiciário. O que acontece assim na prática? Havendo a suspeita de um fato semelhante, a lei hoje determina que a nossa rede de proteção de crianças e adolescentes esteja estruturada para ouvir a criança, para ouvir a vítima, né? Então, ela vai ouvir a vítima, vai dar ali um espaço em um ambiente acolhedor para que a vítima possa relatar o que houve, que é sempre um processo muito difícil ela reviver aquele evento traumático. Número 1, a Polícia Civil vai levantar o que nós chamamos de elementos de materialidade e autoria delitivas. O que é isso? São elementos da certeza de que existiu o fato e de quem praticou o fato. Isso é feito no bojo do inquérito policial. Relatado ou terminado o inquérito policial, esses autos são encaminhados ao Ministério Público, que vai oferecer a ação penal, nós chamamos de denúncia, a ação penal para o juiz. Lá no fórum, se houver necessidade, na maioria dos casos não há, viu, Darcio? Na maioria dos casos, o criminoso que tem, infelizmente, essa índole, essa sanha, essa lascívia, que vai e adolescentes. Mas, havendo necessidade, se o juiz notar a necessidade, se o Ministério Público notar a necessidade, está ali o defensor do acusado também para se pronunciar a respeito, o juiz vai nomear um perito. O perito é um expert da área, da confiança do juiz. E aí esse perito vai laudar a situação mental do criminoso. E o destino que é dado depois, do ponto de vista do atendimento social e emocional e tudo, à vítima, geralmente, qual o encaminhamento que o Ministério Público dá para a família e para essa criança, porque ela também virá com toda uma carga de
traumas que precisam ser tratados, sob pena de ele ser um adulto amanhã cheio de problemas e tal. Para onde vai essa criança aí destinada por vocês? Sem dúvida, bem lembrado, Lércio. O próprio ECA, ou a própria legislação que resguarda os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, ela prevê uma rede de atendimento a estas crianças e de apoio também à família. Então, existem programas, ações estruturados no município, né, tanto de psicologia, de saúde mental ou de apoio material às famílias, estabelecidos no município, onde essas crianças vão poder ser atendidas, crianças, adolescentes. E muitas vezes, Darcy, isso acontece também, não sempre, tá? Mas muitas vezes acontece no bojo de famílias desestruturadas. Então, existe uma demanda pelo acompanhamento dessas famílias, né, para que aqueles elementos que desorganizam a família sejam trabalhados. Eu noto, doutor, evidentemente, que a cada caso assim, isso causa uma grande comoção da comunidade, ainda mais numa cidade como a nossa, em que, ainda que esse processo corra, o inquérito, o processo sob um cuidado de não expor, sobretudo vítima, evidentemente, né? Ele corra aí dentro de um certo segredo, ainda assim estamos em cidade em que a vizinhança ficou sabendo e aquilo vai se propagando, cria uma grande comoção. E em casos assim, a sociedade espera, consciente e inconscientemente, decisões mais rápidas. Daí a minha pergunta, dentro dos processos aí, dos trâmites, um tipo de caso assim, tem alguma celeridade maior em relação aos demais processos comuns? Sim, Darcio, com certeza. É do ECA também que os processos que envolvem interesses de crianças e adolescentes sejam julgados com prioridade. Então, todo o processo, inclusive ele é colocado numa fila à parte e é julgado em primeiro lugar em relação aos processos, vamos dizer aí, comuns, tá? E aí, Daércio, a gente tem algo muito interessante aqui no município, que a nossa vara da infância e da juventude, ela obteve por 3 vezes o selo ouro de produtividade do Tribunal de Justiça. Isso é bacana da gente publicar também, porque esses selos que são distribuídos pelo Tribunal de Justiça são dados em função exatamente da produtividade da vara. Isso quer dizer que a nossa vara aqui é das mais produtivas do estado de São Paulo por 3 anos consecutivos. Tanto, Daércio, que quando eu cheguei em Matão, eu fiz um ajuste com os delegados de polícia e pedi a eles que, havendo notícia de um fato, né, de um ato infracional, que eles me comunicassem com, no máximo, uma semana de prazo para que eu pudesse tomar as medidas também com bastante urgência. Isso fez com que, entre outros dados, tá? Quando eu cheguei, nós tínhamos 1.700 processos correndo na vara da infância e juventude, 9 anos atrás. Hoje a gente não tem 400. Então a gente conseguiu imprimir, é um trabalho conjunto da polícia, do Ministério Público, da OAB e da vara da infância e da juventude, né, do magistrado. Foi um trabalho conjunto que reduziu drasticamente os números e hoje a gente consegue imprimir uma celeridade bastante razoável aos feitos da infância e juventude. Há muito que eu tenho sido aqui um crítico, doutor, ao governo do estado de São Paulo por perceber a dificuldade, por exemplo, da Polícia Civil em disponibilidades de toda ordem, principalmente de material humano. E eles não têm, muitas vezes, até substituído, e quando substitui também, né? Mas o fato é que a gente vê uma Polícia Civil aqui que precisava ter muito mais integrantes. A gente vai à delegacia e vê lá uma enormidade de estagiários e poucos destacados pelo Estado mesmo, como autoridade, como contratado do Estado para finalidade investigativa. Ainda que eles tenham sido bastante competentes aqui, foram mesmo, mas só para se ter uma ideia, depois da saída da doutora Maria Imaculada, que era a delegada da mulher, a delegacia da mulher é ocupada por um delegado. Ele não deixa de ser eficiente no seu papel, não estou desqualificando. Mas uma mulher, quase sempre, ela é portadora, como mãe, desse
dessas denúncias. E a gente sempre imaginou que encontraria numa delegada mais facilidade para expor algo que é muito íntimo ali da família e tudo. Mas os delegados fazem aqui o seu papel corretamente. Não há nada de errado nisso, mas seria muito melhor se o Estado... Estou dando aqui um rápido exemplo para a pergunta seguinte, que é exatamente essa função policial. Quando nós sabemos do aparato policial que é reduzido, e se assim mesmo, pelo menos por aqui, o senhor nota a eficiência no trabalho que o senhor recebe aí na peça policial que o senhor recebe em cada caso desses abusos? Daércio, você tem razão, absoluta razão, né, em se colocar como um crítico da maneira com que o Estado vem aparelhando, especialmente a Polícia Civil, né? A Polícia Militar não é muito diferente, mas a gente tem uma falta gritante, grotesca de elementos humanos, de investigadores de polícia, sobrecarrega o delegado de polícia. Então, assim, é bastante complicado mesmo esse trabalho. No entanto, o que chega para a gente, porque são duas coisas, ó, a Polícia Judiciária, que a gente chama de Polícia Civil, a Delegacia de Polícia, né, ela tem como missão primordial fazer a investigação dos crimes. Na falta de um número adequado de servidores, ela tem uma limitação humana para fazer essa investigação. Agora, os processos que ela tem, ou os casos que ela tem conhecimento, o trabalho é bem feito. É bem feito. Né? Então, na maioria dos casos que eu recebo, vem relatado certinho aquilo que poderia ser feito. O problema é que se a gente tivesse um quadro, né, a grande questão é que se a gente tivesse um quadro de servidores suprido, a gente teria um número muito maior ou uma investigação muito mais eficiente, um número muito maior de casos revelados, né? Essa é a expectativa. De tantos anos, 40 e tantos anos de jornalismo, vi muitos casos, doutor, que alguém da família foi imediato aos primeiros sinais, né, pedindo uma investigação, recorrendo à autoridade em defesa do abusado dentro da própria casa, e isso culminou com, enfim, com a punição e também com menores consequências de toda a ordem para a vítima, que pegou já dentro de uma situação inicial. Mas, porém, vi muitos casos que a mãe ou o pai, alguém percebia comportamentos estranhos e havia indícios fortes, mas sabe aquele negócio? Eu prefiro não acreditar que o meu companheiro aqui esteja fazendo isso, prefiro acreditar que o primo não esteja fazendo isso, sabe aquele? Você prefere acreditar que não está acontecendo aquilo, e aquilo foi alongando, foi sendo protelado, e quando tudo veio à tona, as consequências já eram gravíssimas. E é isso que não pode acontecer. Por isso que eu acho que esse é um dia importante, uma data importante, e esta entrevista também, porque isso pode colocar em estado de alerta muita gente que pode estar desconfiada e prefere achar que não. Bom, aí diante desses sinais, a quem essa pessoa da família deve recorrer quando a sociedade sabe que nós temos a promotoria, mas que nós temos, isso confunde muito, viu? Às vezes muitas pessoas, por isso a minha pergunta, doutor. E a pessoa fala, mas eu não posso ir no conselho tutelar, por exemplo? Né? Então há muita confusão. A quem procurar no momento desse, doutor? Tércio, pergunta muito pertinente. Se me permitir, eu quero só fazer uma observação na sua fala, que diz que de repente as pessoas até de dentro de casa demoram muito, né? E é verdade isso, Daércio. E eu quero dizer aqui que não são só homens que são punidos pela prática desses crimes, mulheres também. Também? Eu já vi casos em que a mãe da vítima, em virtude de uma dependência econômica, emocional do abusador, o padrasto ou quem quer que seja, ela deixa de fazer a denúncia. E na medida em que ela deixa de fazer a denúncia, ela se torna cúmplice. Ela se associa. Exatamente, por omissão, né? Você comete o crime por ação, ou aquela pessoa que tem o dever de guarda não guarda, ela comete o crime por omissão. Então a mãe responde também criminalmente. Eu já vi mãe sendo condenada por isso.
né? Por quê? Olha o sofrimento que está causando na criança de casa, né? Nas pessoas mais vulneráveis, tá? Então, só queria fazer essa observação boa observação, por sinal. Boa. Exato. E a quem recorrer, Daércio? A gente tem também essa rede, né? Por isso que talvez causa dúvida, mas eu quero aqui deixar a população mais tranquila no sentido de que nós temos uma rede, o importante é recorrer. Mesmo que você recorra ao órgão errado, o órgão errado vai conseguir redirecionar. Então, assim, você pode levar o caso ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, a função primordial do Conselho é avaliar e dar encaminhamento para situações em que as crianças e adolescentes estão em situação de risco. Então, o Conselho Tutelar recebe esse tipo de denúncia. O CREAS, né, que é ali uma entidade da assistência social que trabalha também com esses aspectos, com essas famílias desestruturadas e com esses aspectos de alta gravidade social, também é um órgão importante para ser levado. Nós estamos estruturando aqui no município, estou com o inquérito civil aberto, em conversa com o secretário Hélio, para estruturar uma equipe que venha a fazer a escuta especializada. A escuta especializada significa o seguinte: nós temos um monte ou uma série de órgãos que podem receber essa denúncia, mas você imagina a criança ter que ficar falando toda vez, ela chega na polícia, chega no conselho, chega no juiz. Então a lei determinou para evitar essa revitimização, que a gente tenha um órgão para receber essa denúncia e para ouvir a criança. Então, você pode levar a denúncia e esses órgãos captadores da denúncia vão levar a criança a esse órgão que vai fazer a escuta especializada. Hoje, quem tem feito isso é o Conselho Tutelar. Então, eu estava falando, pode levar o Conselho Tutelar, pode levar o CRES, pode ligar 190, pode ligar 191, 190 Polícia Militar, 191 Polícia Militar Rodoviária, pode entrar em contato com o Ministério Público da sua localidade. Existe um número da Secretaria de Direitos Humanos, que é o Disque 100. Você também pode fazer a sua denúncia de maneira anônima. Essa denúncia é reencaminhada para nós. Então, esse aí é um pequeno leque dos órgãos de socorro para esses fatos. Todo o transcorrer desse processo, desde a parte investigativa até a parte judicial, as pessoas terão garantida o seu anonimato. Anonimato exatamente não, porque, claro, é uma peça processual que tem lá os implicados. Mas digo, do conhecimento público, o segredo de justiça é garantido, doutor? É garantido, inclusive, por lei. São dois, vamos desdobrar aí, são dois segredos de justiça, ou duas garantias de anonimato. Em primeiro lugar, do processo. Ninguém pode obter informações do processo. O processo corre em segredo de justiça exatamente para defender a vítima, para defender a honra da vítima, né? É um assunto, é desnecessário que venha à tona o nome da vítima, né? A gente não vai ganhar nada com isso. Então, o processo corre em segredo de justiça. Ponto número 1. Vamos dizer que você é testemunha de um fato desse, porque, embora correndo em segredo de justiça, não corre em segredo de justiça, por exemplo, para o réu. O réu vai saber quem são as testemunhas que estão depondo contra ele. Então, é possível também que a gente dedique o anonimato da testemunha, garanta o anonimato da testemunha. A gente tem instrumentos processuais para que alguém que, conhecendo um fato desse, não só esse fato, mas vamos supor que a pessoa é testemunha de um homicídio, testemunha de um crime grave, nos crimes envolvendo organizações criminosas, isso é muito comum. A pessoa não vai dar o nome e o peito, de peito aberto, né? Está correndo risco de vida. Mas se a pessoa tiver, de alguma forma, receio em que o nome dela seja vertido no processo, há instrumentos processuais para que o nome dela seja mantido em sigilo. Ok. Eu tinha aqui uma única pergunta de um ouvinte a respeito do assunto, mas de certa forma foi respondido. O que ela estava dizendo mesmo aí, Felipe? Eu perguntando a respeito do perfil do pedófilo, o perfil do abusador? Do abusador. Acho que falamos sobre isso. Não há uma regra, né, doutor? Não há uma regra que trace um único perfil, tal. E perfil, ele pode ser alguém da família, como já disse o doutor. Primo, pai, padrasto, mãe, tem de tudo na história do dia a dia lá, segundo ele próprio já respondeu. Então acho que com isso já está respondida aqui
E algum sinal do ponto de vista de comportamento e tudo, nós vamos tratar depois, não com o doutor Kleber, mas com alguém da área da psicologia, enfim. Perfeito. Até porque esse é um mês dedicado a essa questão, então nós vamos ter mais oportunidades daqui a alguns dias de ouvir outro profissional para saber como é que essa criança começa a revelar, quais são os sinais, comportamentos que passam a ser estranhos, para que vocês também aprendam com isso. Já que hoje nós estamos tratando aqui do ponto de vista aliás, de uma outra vertente aí, que é essa parte da aplicação das leis, das investigações e tudo mais, né? E depois tem uma outra pessoa que perguntou do que é, mas acho que doutor, veio uma pergunta aqui, o que é? De tatuagem? Isso, ainda a pessoa que fez a pergunta, ela pediu para realizar a pergunta de forma anônima, ela falou assim, eu sei que o que eu vou perguntar não tem a ver com o assunto no momento, mas a pergunta que eu quero realizar por doutor é se é crime ou não uma criança de 12 anos ter tatuagem. Se for crime, como que a pessoa pode realizar esta denúncia? E sobrou agora para o senhor, doutor. Exatamente. Acho que a pessoa deve estar preocupada com isso e aproveitou. Pois não. A ilicitude não é a criança fazer a tatuagem. A ilicitude é o maior fazer a tatuagem no menor. Então ele vai ter o alvará cassado, não é possível, é ilícito tatuar alguém menor de idade. Ainda que seja o desejo desse menor? Ainda que seja o desejo desse menor. Mesmo com a autorização do responsável? Mesmo, porque o responsável não pode dar esse tipo de autorização. Esse corpo aí... Por que ele não pode dar? Porque o tatuador não pode tatuar menor de idade. Antes disso... O comportamento ilícito não é da criança. O comportamento ilícito é do tatuador. Ele não pode tatuar menor de idade. Entendeu? Ainda que deseje, que queira, o pai queira, a mãe queira e tal. O tatuador é que antes de desejarem ou não é que não pode. Olha, a pergunta estava fora do contexto mesmo, mas aprendemos um pouco mais. Eu também, sinceramente, confesso que não sabia. Por nunca ter tratado sobre isso, desconhecia também. Uma boa. Cada dia a gente aprende um pouco, né? Pois não, doutor? Não, estou dizendo, com certeza, exatamente. Então, estamos todos aprendendo. Pois é, e aprendemos bastante. Para isso a gente contou com a sua gentileza nos atender, o doutor Kleber, muito obrigado. Esse assunto vai avançar aí com outros profissionais na área de atendimento emocional e tal, porque é um assunto muito sério, mais presente do que a gente imagina em todas as classes sociais, né, doutor? Que a gente não falou. Sim, com certeza. Sem dúvida. Famílias ricas, pobres, enfim, tem em todo lugar, e a gente sabe disso. E mais próximo do que a gente imagina. E pode acontecer? Pode. Nas melhores famílias. Se isso acontecer, você hoje já tem uma noção bem melhor de como buscar pelo apoio da autoridade e vai aprender mais adiante como perceber também que isso pode estar acontecendo dentro da própria casa, onde invariavelmente isso acontece. Doutor Kleber, muito obrigado, tenha um bom dia, obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que agradeço, Daércio, agradeço a Adalberto, agradeço aí a cada um dos ouvintes e parabenizo a TVM por repercutir um assunto que é tão necessário. Inclusive, na campanha desse ano, o slogan é esquecer é permitir, lembrar é combater. E aqui vocês estão aí prestando um serviço público, lembrando disso e combatendo esse tão asqueroso crime. É verdade. Obrigado, doutor, mais uma vez. Bom dia, viu? Bom dia. Conversamos com o doutor Kleber Defina, promotor de justiça da Vara da Infância e da Juventude aqui de Matão.